Meus amigos, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a dificuldade que a direita enfrentou no Brasil nos 4 anos do governo Bolsonaro. E o próprio Trump também teve dificuldade nos Estados Unidos, no seu primeiro mandato, em lidar com o Deep State, que são aqueles funcionários públicos, aquelas autoridades, muitas carreiras de Estado, que não gostam de mudanças políticas, né? E que vem aumentando no mundo inteiro a sua força para evitar que os políticos, que são escolhidos através do voto, escolhidos pela sociedade, para fazer escolhas, para determinar políticas públicas, para escolher o caminho para o qual o país tem que migrar, essa faixa de técnicos, né, do Deep State, eles querem subtrair o poder dos políticos de escolher o caminho que querem dar para o país. E ao fazer isso, eles estão diminuindo o poder da sociedade, do povo, porque dizem, não importa que caminho o povo escolheu, essa classe de burocratas do Deep State não permite que aquela escolha se efetive, vão criando uma série de dificuldades. Isso aconteceu nos 4 anos do governo do presidente Trump lá nos Estados Unidos, no primeiro mandato, e nós enfrentamos também aqui nos 4 anos do presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro entra no governo com um grupo de ministros escolhido por ele, um grande time, e com uma vontade de enfrentar o sistema. A disposição, o mandato conferido ao presidente Bolsonaro naquela eleição de 2018 foi um mandato antissistema, e ele entrou para o governo com esse espírito antissistema. Entretanto, nós tínhamos no governo, em diversos níveis hierárquicos, muita gente do establishment, né? Do Deep State, dos tecnocratas, que por sua vez diziam, não vamos deixar essa turma de malucos aí da direita fazer esse monte de reforma, né, privatizar, avançar em uma série de modernizações do Estado, porque essa turma não sabe o que está fazendo. Então, criavam uma série de barreiras para que essas coisas não acontecessem. Você mandava determinados projetos de lei, ou minuta de decreto, ou normas para serem assinadas, e vinha aquela discussão interminável de pareceres, opiniões contrárias, levantavam questões de difícil indagação e tudo, para criar esse ambiente de contenção, não deixar o governo avançar. Isso era feito pelos burocratas de carreiras aqui do Poder Público Federal, por muitos dos militares, né? É importante lembrar o que é a visão positivista que impera nas Forças Armadas no Brasil. É uma visão em que o que importa é a técnica. Não importa se o sujeito tem a formação técnica, não importa qual é a visão de mundo que ele tem, se ele é de direita ou se ele é de esquerda. Então, você abdica de ter uma visão geral de um modelo ideológico, filosófico, principiológico para o país, e você tem uma administração neutra ideologicamente e que só se baseia na discussão dos melhores técnicos. Acontece que o melhor técnico, que não tem ideologia e não tem um lado na política, ele serve a todo mundo. Se ele tiver num governo de esquerda, ele serve. Se ele tiver num governo de direita, ele serve. Se ele tiver num governo progressista ou conservador, enfim, ele é neutro ideologicamente. Isso, para determinadas funções, até que tem alguma valia. Mas para cargos de decisão, cargos mais relevantes, essa posição é muito ruim. Porque você, quando vota, o povo brasileiro, aí tratando do tema brasileiro em especial, quando a sociedade escolhe uma proposta política, ela está escolhendo um modelo de visão de mundo, ela está escolhendo um ranking de valores, de princípios, ela está escolhendo uma lista de coisas que ela quer e coisas que ela não quer. E não é dado ao tecnocrata, ao burocrata, ele fazer um juízo de valor sobre isso. Ele só tem que implementar aquilo que os políticos decidiram em razão dos votos que receberam. Senão você cria um estelionato eleitoral. Você elege um candidato de direita, ou no caso do Lula de esquerda, mas você elege um candidato de direita e não consegue implementar a agenda de direita porque essa agenda é considerada inadequada pelos tecnocratas, pelos burocratas, o que em inglês o pessoal chama de Deep State. E aí você olha o que está acontecendo agora com o Trump nos Estados Unidos, e você vê que ele se preocupou, aprendeu no primeiro mandato e se preocupou em não repetir esse mesmo erro
de colocar tecnocratas, que no Brasil, a maioria deles, não todos, estava personificada nos oficiais generais, que tinham cargos de comando dentro do governo, mas não eram só eles também. Tinham funcionários públicos de carreira que ocupavam cargos importantes no governo federal e que era essa turma de não ideologia, fazer as mudanças de forma muito suave, quase imperceptível. E o Brasil tem pressa, nós não temos tempo para fazer essas mudanças vaselina, né, calma, sem deixar de colocar um freio em certas práticas fisiológicas e patrimonialistas, por exemplo, do Centrão, ou de frear a agenda progressista da esquerda, da corrupção, do aparelhamento do Estado. Nós precisamos vender todas as estatais, diminuir o Estado brasileiro, tirar os privilégios, cortar toda essa mamata. E você só faz isso enfrentando, de frente, né? Pegando de frente. O Milei está fazendo isso na Argentina. Claro que a Argentina é um país muito menor que o Brasil, muito mais homogêneo, portanto mais fácil, mas ele está fazendo isso na Argentina e está dando resultado. E o Trump está fazendo com ainda mais incisividade nos Estados Unidos, porque aprendeu no seu primeiro mandato que se ele não se cercar de pessoas que pensam como ele e estão dispostas a enfrentar o sistema, enfrentar o deep state, para implementar efetivamente toda aquela visão de mundo para o qual ele se elegeu e se propôs, ele não consegue fazer. Porque a turma vai enrolando e demora para dar parecer, e demora para tramitar os processos, e demora para deixar fazer, publicar um decreto, e levanta 1000 questões, e sugere criar um conselho. A pior coisa no governo é você criar conselho. Criou conselho é para não resolver. Se criou conselho, criou grupo de trabalho, esquece, não vai sair nada. Então, essa é uma lição que nós precisamos aprender aqui no Brasil, né? Acho que a própria posição que o presidente Bolsonaro hoje tem, ela revela que ele sentiu isso, e nós todos que estávamos no governo sentimos também, embora houvesse um grupo, do qual eu me incluo, que queria fazer aquelas mudanças fortemente, rapidamente, com incisividade e com um norte ideológico muito claro na visão da direita liberal conservadora, modelo esse que foi apoiado pelo presidente Bolsonaro, mas foi obstado, foi freado pelos burocratas, pela turma do Deep State, dos cargos de Estado, cargos que se arrogam, né, a sua posição de funcionários permanentes, e eles é que zelam pelo verdadeiro interesse nacional, os políticos passam e os burocratas ficam. Essa é um pouco a visão que essa turma tem. Portanto, nós vamos ter que enxergar isso que aconteceu conosco aqui no Brasil no mandato anterior, aconteceu com o Trump no primeiro mandato, comparar com o que está sendo feito pelo Javier Milei na Argentina e pelo Trump agora nos Estados Unidos. E com isso se preparar, que eu tenho certeza, em 2026 a direita voltará ao poder no Brasil e nós vamos ter que fazer essas mudanças de maneira muito mais incisiva, mais rápida, mais consistente, para não deixar o Brasil ir para o buraco, porque se a turma da esquerda, ou a esquerda caviar, ou essa turminha aí continuar prevalecendo, o Brasil acaba. Valeu, pessoal, até a próxima.